Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Hoje nós vamos estar iniciando o estudo da carta de Tiago e esperamos que seja uma bênção para a sua vida, que venha trazer edificação, crescimento espiritual, de forma que você possa conhecer melhor a palavra de Deus e possa também trazer uma aplicação dessa palavra ao seu dia a dia, de forma que você viva uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Amém? Bom, hoje, como nós estamos iniciando, vamos obviamente estudar Tiago, capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 até o 4, tá bom? Glória a Deus. Vamos começar com o verso 1, então. Vai dizer o seguinte, né? Deixa eu posicionar a palavra de Deus aqui, do lado. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Glória a Deus, né? Tiago começa a sua carta saudando as pessoas, trazendo ali, né, uma saudação. E dentro dessa saudação, quando nós vemos um servo de Deus, né, falando a respeito da palavra de Deus, a respeito da vida cristã, uma simples saudação pode trazer um grande significado para as nossas vidas quando nós, especialmente, estudamos essa saudação e verificamos alguns detalhes. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, né? Tiago, ele se apresenta não como apóstolo Tiago, não como líder da igreja que ele foi, né? Esse Tiago que é o irmão do Senhor Jesus, não o Tiago apóstolo. Tiago apóstolo já tinha morrido, né, nessa época. Então a gente vê o seguinte, né? Que ele, embora fosse líder, embora fosse também um dos apóstolos, fosse uma pessoa importante dentro do contexto ali da, da comunidade cristã da época, ainda assim ele se apresenta de uma forma onde ele não coloca o seu título à frente do seu nome, né? Ele não fala pastor Tiago, apóstolo Tiago, bispo Tiago e etc, né? E isso nos ensina uma coisa, que a nossa vida sempre deve estar à frente do nosso ministério. O nosso cuidado pessoal com a nossa vida, ela é sempre mais importante do que o cuidado com a reputação do nosso ministério, porque uma coisa está intimamente ligada à outra. De repente eu posso me apresentar como uma grande pessoa, um grande servo de Deus, um grande pastor, apóstolo, bispo, etc. E, de repente, conforme a minha vida cristã vai acontecendo, as pessoas vão convivendo comigo, elas começam a perceber uma discrepância grande entre as minhas palavras e as minhas ações. E isso não deve ser assim, né? Nós devemos cuidar muito bem da nossa vida cristã pessoal, para depois, dentro da convivência que nós temos, né, com as pessoas que vão se achegar a nós ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa trajetória, que elas vejam também que as nossas palavras elas refletem na nossa vida, que elas refletem como fruto das nossas ações, do nosso dia a dia. Não é uma coisa que a gente simplesmente sabe intelectualmente e coloca como peso para as outras pessoas realizarem, sendo que nós não movemos nem sequer um dedo para fazer aquilo que nós estamos falando, né? Então, esse é um ponto importante dentro da vida cristã. Tudo que nós vamos fazer na igreja ou para Jesus, né, para Deus no caso, tudo deve ser chancelado por uma vida cristã exemplar, né? Então, nós devemos ter uma boa atitude com a nossa família, uma boa atitude para com o nosso trabalho, uma boa atitude para com os nossos amigos, na convivência com os nossos amigos. Nós devemos sermos pessoas que vivem completamente sem máscaras, né? Aquilo que nós somos em um ambiente, nós somos em todos. Não vai haver uma discrepância, né, entre aqueles que convivem comigo no meu lar e aqueles que convivem comigo na igreja. Não haverá discrepância entre aqueles que convivem comigo no trabalho, convivem comigo nos momentos de lazer e convivem comigo também na igreja, né? Então a minha vida ela vai ser única, vai ser uma vida que reflete aquilo que Jesus Cristo tem feito no meu dia a dia, reflete aquilo que Jesus Cristo está fazendo na minha vida cristã, e aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo e aquilo que eu ensino tem que ser algo prático na minha vida, no meu dia a dia. Então esse é um ponto importante aí para que nós possamos estar caminhando aí com firmeza diante do Senhor e tendo uma vida ali exemplar diante dele. Então, a nossa vida sempre vai ser mais importante que o nosso ministério. Então, o cuidado primeiro deve ser com as nossas vidas, de forma que elas estejam bem alinhadas com a palavra, de forma que nós sejamos exemplo daquilo que nós vamos falar para as pessoas, a fim de que realmente a gente primeiro viva a transformação de Jesus Cristo na nossa vida pessoal, para depois viver
ensinar essa transformação na vida de outras pessoas. O próprio Jesus ele nos ensina o seguinte, que antes de nós queremos tirar o cisco do olho do nosso irmão, nós devemos tirar primeiro a trava que está no nosso próprio olho. Ou seja, né, corrigir primeiramente os nossos erros e as nossas falhas, procurar andar em santidade, em transformação diante do Senhor, para depois, né, a gente ir lá e ajudar outras pessoas para estarem fazendo essas mesmas ações e atitudes que nós já fazemos na nossa vida. Então, a vida sempre virá antes do ministério. Eu não posso subir no altar, não posso subir no púlpito, não posso ministrar nas ruas ou nas casas das pessoas, tendo uma vida ali completamente fora da vontade de Deus. Então, esse é o primeiro ponto aqui que nós aprendemos com a saudação de Tiago. Segundo ponto que eu gostaria de falar também é essa questão, a maneira como ele se apresenta. Ele fala Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, ele se coloca na atitude de servo, né? Ele não se coloca numa atitude como alguém importante. Tiago, né? O apóstolo, vocês têm que me respeitar pela minha titulação, vocês têm que me respeitar porque eu sou líder de vocês, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Não, na verdade ele se coloca como servo de Deus para servir as pessoas, né? Então esse é um ponto também fundamental. Nós todos começamos na vida cristã como ovelhas, né? Como ovelhas, necessitando de crescimento espiritual, necessitando de leitinho espiritual, crescendo ali doutrinariamente falando, no conhecimento bíblico e teológico, depois também crescendo na atitude do nosso dia a dia, na vida cristã diária. E uma vez que nós chegamos num determinado ponto da nossa vida cristã, nós chegamos num ponto onde a gente já está apto a ensinar e a cuidar de outras pessoas. É onde Deus nos chama e nos levanta para sermos alguma coisa dentro da igreja, para fazermos alguma coisa dentro da casa de Deus. Alguns talvez venham a ser um líder de célula, outros um pastor auxiliar, outros um professor bíblico, um diácono, uma diaconisa, um intercessor, né, alguém que cuida das crianças. Não importa, você vai servir de alguma forma, né, fazendo evangelismo também, vai servir de alguma forma a casa de Deus e as outras pessoas. E essa atitude, nós não vamos, né, é uma pirâmide invertida. No mundo, por exemplo, quando nós pensamos na hierarquia de uma empresa ou de uma escola ou de alguma situação, sempre à medida que as pessoas elas vão crescendo, elas vão alcançando cargos maiores e superiores, e as pessoas que estão abaixo devem respeito, responsabilidade, né? De repente é uma pessoa que está num determinado departamento, ele se torna um encarregado, então ele vai se tornar uma liderança dentro daquele departamento e todos vão ali dever ali um certo respeito para aquela pessoa, e depois ela vai se tornar um gerente, vai se tornar um diretor. Então a pessoa ela vai crescendo na hierarquia, vai ganhando mais por isso e vai sendo mais respeitada por isso. Na vida cristã é exatamente uma pirâmide invertida. Aquele que serve é o maior, né? Ou seja, quando nós crescemos espiritualmente, a gente desce um degrau e passa a servir as pessoas que estão ali naquele nível, né? Então passamos a cuidar das ovelhas, cuidar dos novos convertidos, cuidar das pessoas que necessitam, trazer ali um evangelismo, fazer parte da assistência social. E isso não nos torna melhores do que ninguém, muito pelo contrário, nos torna servos, né? Somos chamados para servir. E à medida que nós crescemos, mais oportunidades nós vamos ter de servir, mais portas abertas nós vamos ter para expressar a glória do Senhor através das nossas vidas, o amor de Deus através das nossas vidas. Então é muito importante que a gente tenha esse conceito, né? Quanto mais eu cresço, mais eu sirvo, né? Eu não vou ser mais importante, as pessoas devem me reverenciar, devem ali, né, me exaltar por algum motivo. Mas sim, eu devo ter o coração de servo, servindo primeiramente a Deus, com a motivação correta de exaltá-lo e glorificá-lo, e não estar ali diante dos homens, né, que isso é muito importante. Tem pessoas que procuram servir, mas servem para querer aparecer para as pessoas, para querer receber tapinhas nas costas, receberem elogios, de repente até mesmo, né, crescer dentro de uma hierarquia, mas o nosso serviço deve ser um serviço que agrada a Deus. É o serviço que não saiba a mão direita o que faz a esquerda, é o serviço que não precisa ficar tocando trombeta a respeito
daquilo que fez ou aquilo que deixou de fazer. É um serviço que não expõe as pessoas, né, que estão precisando de ajuda, que estão precisando de algum tipo de auxílio, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele espiritual. As pessoas elas vão ser cuidadas ali no secreto por nós, instrumentos de Deus e pelo próprio Deus operando através das nossas vidas. E um dia, se elas quiserem dar testemunho, elas vão dar testemunho para glorificar a Deus e não glorificar a nós mesmos, né? Então, a atitude do servo é essa. Ele serve para a glória de Deus, ele serve no intuito de ajudar as outras pessoas e não buscar vantagens próprias, benefícios próprios, e isso que vai fazer com que nós possamos ali ter uma vida correta diante de Deus, né? Então, mais um ensinamento de Tiago aí para as nossas vidas, dessa simples saudação que ele está dando, né? E outra coisa também que eu vejo aqui, que é muito importante, é uma questão de foco, né? Tiago, ele fala que ele se apresenta como Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, ele está escrevendo aquela carta para um público específico, as 12 tribos que estão dispersas aí pelo mundo, né? Ou seja, ele está escrevendo para o povo de Israel, ele está escrevendo para as pessoas que fazem parte daquela cultura judaica cristã, né? Os recém-convertidos que eram ali judeus praticantes, agora estão abraçando o cristianismo, e ali existia uma igreja que estava cumprindo certas situações, guardando certas situações, ele está escrevendo para essa igreja específica. Então, ao longo da carta, a gente vai ver diversas coisas relacionadas à lei, diversas coisas relacionadas ali à questão da vida cristã, mas também ao cumprimento da lei. Por quê? Porque ele está escrevendo para judeus que acabaram se tornando convertidos. E dentro desse ponto, né, que nós vemos Tiago fazendo, nós também devemos ter o nosso público-alvo. Algumas pessoas elas são chamadas para lidar com públicos específicos ou com regiões específicas. Claro que isso não vai nos prender, né? Não significa que a gente não possa atender outras pessoas, mas nós devemos ter um alvo na nossa vida. Jesus Cristo, por exemplo, ele fala ao longo do seu ministério que ele veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o público-alvo dele é as pessoas que fazem parte da nação de Israel, né? Da nação que foi profetizada ali, foi chamada por Deus e agora foi profetizado que o Messias viria. Então ele está vindo exatamente para esse povo específico no momento do seu ministério. Depois da sua morte e da sua ressurreição, isso se amplia para o mundo inteiro, mas naquele momento específico, o principal alvo de Jesus era as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas isso não significa que ele não poderia atender outras pessoas. Ele atendeu ali soldados romanos, ele atendeu pessoas sírio-fenícias, atendeu samaritanos, atendeu todos aqueles que buscaram ajudas da parte dele. Mas, porém, o alvo dele, o público-alvo, era as ovelhas perdidas da casa de Israel. E assim também somos nós. Às vezes nós vamos atender um determinado público dentro do nosso processo. Pode ser ali através a nossa casa, através da nossa família, pode ser os nossos amigos, pode ser ali o nosso bairro, né, específico que nós vamos estar ministrando, evangelizando, etc. Pode ser as pessoas do nosso trabalho, pode ser um público específico com relação a homens, mulheres, a pessoas que passaram por separação, pessoas que são casadas, jovens. Então, existem públicos específicos que nós vamos trabalhar. E isso vem de um chamado de Deus para as nossas vidas, das oportunidades que Ele nos dá. E à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, a gente vai se aprofundando, tanto no conhecimento da palavra de Deus, como também no conhecimento das situações daquele público-alvo específico, para que nós possamos ser mais eficientes. Aquele que quer alcançar todo mundo acaba não alcançando ninguém, né? Prega para diversas pessoas, para diversos tipos de público, mas nunca acaba alcançando ninguém. Claro que a gente pode pregar, como eu falei, né, para todo tipo de pessoas, mas tendo um alvo específico para que nós possamos atender, que vai nortear o nosso ministério, que vai nortear a nossa vida, pelo menos por um período de tempo, a fim de que nós, né, possamos ser o mais eficientes possíveis no reino de Deus e para a glória de Deus também. Amém? Então, esse verso 1 aqui nos ensina essas três coisas, né? Primeiramente, que a vida vem antes do ministério. Depois, que tudo que nós fazemos, a gente serve e faz para a glória de Deus. E 3, que nós devemos ter um público específico, um chamado específico do nosso Deus, para que nós possamos ser eficientes dentro do nosso serviço e dentro do nosso posicionamento no corpo de Cristo, tá bom? Vamos dar sequência, então, o verso 2 e verso 3 vai dizer o seguinte, né? Verso 2 e verso 3.
Meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, né? Glória a Deus. Então, a gente vê algumas situações, né? Tiago ele vai começar falando de algo que parece esquisito nos dias de hoje, né? A questão da provação e a questão de ter alegria no meio da provação. Ah, em todas as nossas vidas, né, todas as pessoas em algum momento vai passar por algum tipo de dificuldade. Em algum momento vai passar por algum tipo de situação contrária, algum tipo de situação ali onde ela possa passar por momentos difíceis na sua vida. O próprio Jesus ele nos alerta que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então, se nós perseverarmos na caminhada junto com ele, nós também venceremos, né? Não é a sequência da palavra de Deus, mas é uma verdade que vai acontecer nas nossas vidas. Seguindo pelos passos de Jesus, nós também venceremos tudo aquilo que, porventura, se apresentar diante de nós dentro dessas circunstâncias, né? Mas a grande questão é a seguinte, que a prova, quando ela vem, né, os momentos de luto, os momentos de dificuldade, é claro que nós não gostamos de enfrentar porque eles geram desconfortos e às vezes um grande desconforto. Pode ser uma doença na nossa vida pessoal ou dentro da nossa família, uma situação de desemprego, onde de repente comecem a faltar algumas coisas dentro do nosso dia a dia. Pode ser uma opressão espiritual, pode ser um momento ali de dificuldade de relacionamentos dentro de casa ou em amigos próximos ou em pessoas dentro de um mesmo ministério. Existem diversas situações que elas podem gerar desconfortos e é um momento de prova. É um momento de luta, é um momento de angústia. Nesse momento, por exemplo, né, nós estamos passando por uma pandemia mundial, uma pandemia que está afetando o mundo inteiro, tanto em termos de saúde, como também em termos econômicos e financeiros. Né? Várias situações estão acontecendo e estão ali trazendo algum tipo de dificuldade dentro da nossa jornada e dentro da nossa caminhada. Então, nós precisamos estar atentos que as dificuldades elas acontecem. Algumas elas são em nível pessoal, nível de comunidade, outras, como essa pandemia, estão em nível mundial, né? Estão afetando a todas as pessoas. Mas a grande questão é que quando as provações elas vêm sobre as nossas vidas, nós temos duas atitudes a serem tomadas. A primeira, que não é a muito boa, né, é a questão da murmuração. Começamos a reclamar, começamos a murmurar, começamos a achar que tudo está contra nós, começamos, né, a reclamar da vida, e isso vai gerar derrota. Mesmo tendo promessas, mesmo tendo ali, né, a bênção do Senhor sobre a nossa vida, se nós cairmos nessa questão da murmuração, isso gera derrota para nós. Como exemplo, nós podemos citar o povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito, né, ele andou pelo deserto, viu pão cair do céu, viu água brotar da rocha, viu colunas de nuvem, colunas de fogo que os protegiam do calor do dia e do frio da noite, viu a vitória sobre os inimigos acontecerem através de momentos de intercessão de seu líder Moisés, e ali eles foram conduzidos até a Terra Prometida, vivendo diversos milagres desde a libertação do Egito até aquele momento. E naquele momento específico, quando era o tempo da conquista, onde Deus falou, vão, eu estou dando a terra para vocês, eles mandam alguns espias para estarem vendo se a terra é boa, vendo como é que ela era, e dois desses espias, Josué e Caleb, têm uma palavra de vitória, fala, nós vamos conseguir, vai dar certo, a terra que o Senhor está nos dando é boa, vamos conquistá-la porque o Senhor é conosco. Só que 10 falou, não, a terra é realmente boa, mas tem gigante, tem cidade fortificada, nós somos como gafanhotos na presença desses homens, a gente nunca vai conseguir, vai todo mundo morrer, e começaram ali a reclamar, murmurar, desacreditar das promessas de Deus, e ali eles contaminaram o coração de todo o povo. Né? Então a gente percebe que nós devemos tomar cuidado com quem nós andamos. Se nós andarmos com pessoas que são pessimistas, que tudo para elas é difícil, que tudo vai dar errado, aquela coisa toda, aquilo pode contaminar o nosso coração, minando a nossa fé e fazendo com que nós vivamos em derrota. Agora, se nós andarmos com pessoas otimistas, que andam na presença de Deus, que são conquistadoras, que realmente cumprem o propósito chamado de Deus em suas vidas, nós também vamos ser incentivados a sermos como elas e também vamos caminhar com uma vitória. Então, devemos tomar muito cuidado com a murmuração, tanto na nossa vida pessoal, como também à nossa volta, para não sermos contaminados por esse tipo de situação. E o povo naquela época foi contaminado, infelizmente,
E ali Deus ele apareceu e falou: essa geração não entra porque duvidaram da minha palavra, duvidaram da minha promessa. Só a geração seguinte vai entrar. A não ser Josué e Caleb que honraram, que me honraram, que acreditaram na minha promessa, eles também vão entrar. Então, a gente percebe que Josué e Caleb, depois de alguns anos, né, eles entraram na Terra Prometida e viveram as promessas do Senhor, mas aquela geração murmuradora viveu em derrota e pereceu no deserto. Então, se nós quisermos viver em vitória, a gente tem que deixar a murmuração de lado diante das provas, diante das lutas e dificuldades, saber que o Senhor é conosco e fazer com que nós realmente possamos ser vitoriosos em todas as coisas. E aí a gente vê a diferença, né? A geração seguinte não, a geração seguinte foi a geração vitoriosa, que é a outra atitude que nós podemos ter diante da provação, diante das lutas, diante dos desafios. Nós vamos conseguir, vai dar certo, Deus é conosco, o Senhor vai fazer com que nós alcancemos a vitória. E eles realmente invadiram a Terra Prometida, derrubaram as muralhas de Jericó, conquistaram aquela terra, né? Viveram ali o sobrenatural de Deus, fazendo com que eles conquistassem tudo aquilo que Deus tinha prometido, e no final eles viveram em vitória e viveram ali a bênção do Senhor sobre a vida deles. E é assim que nós devemos ser, confiar no Senhor em todas as coisas, saber que Ele está no controle, que Ele não perde o controle de nada, saber que uma vez que nós entregamos as nossas vidas a Ele, Ele vai nos conduzir à vitória, vai nos conduzir ali no melhor possível dentro da nossa caminhada, na nossa jornada de vida, e que no final dessa jornada nós temos uma promessa de salvação, de vida eterna, de ter o nosso nome escrito no livro da vida e de viver eternamente com o nosso Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Então esse é um ponto aí muito importante para nós, que nós possamos aí ter essa fé, ter essa esperança, né? Saber que as provas virão, saber que os desafios na nossa vida virão, as adversidades elas virão, mas saber que nós temos uma diferença do que antes de quando nós não andávamos com Jesus. Hoje Ele é conosco, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e Ele faz com que nós passemos pelas provas, pelas situações e alcancemos a vitória no nome dEle. Então esse aí é um ponto fundamental para nós em nossas vidas. Outro ponto importante que nós devemos fazer, né, é a questão dos efeitos da aprovação durante a nossa jornada. Ele fala o seguinte, né, lá no verso 3: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, né? Ou seja, quando nós passamos pela aprovação, a nossa fé ela é provada, né? A gente diz que acredita no Senhor em todas as coisas, nós entregamos a nossa vida a Ele, sabemos que Ele está no controle de todas as circunstâncias, de todas as situações, de todas as áreas da nossa vida, e uma vez que nós sabemos disso, vai chegar uma hora da prova, né? Nós temos uma carga de conhecimento que nós vamos aprendendo, e à medida que nós concluímos aquela carga de conhecimento, vamos passar pela prova. E quando passamos pela prova, uma vez que o nosso conhecimento ele se torna prático e esse conhecimento se transforma em uma vivência cristã, a gente permanece firme na fé, crendo que Deus é maior que qualquer prova, que qualquer dificuldade, que qualquer adversidade e que Ele vai nos conduzir à vitória. E uma vez que Ele nos conduz à vitória, essa prova da nossa fé vai nos produzir perseverança, né? A perseverança, ela acontece na nossa vida exatamente quando nós estamos caminhando e surge aquele calor da batalha, surge aquele calor ali da nossa caminhada, onde dá vontade de desistir, mas mesmo contra a nossa vontade, a gente continua avançando até concluir, né, a questão de chegarmos aonde nós temos que chegar no nome de Jesus. É como uma corrida, né? Às vezes eu fazia corridas e a gente tem alvos específicos, né? Quero chegar até tal ponto, ou dar tantas voltas, né, num determinado lugar. Então a gente vai fazendo. E conforme o tempo vai passando e a gente vai avançando dentro da nossa tarefa, dentro da nossa responsabilidade ali, que nós determinamos para nós, o calor da batalha, o cansaço vem, a vontade de desistir, o corpo dói, né? Começa a faltar forças, mas aí você vai forçando, né, se obrigando a continuar caminhando, e chega uma hora que você conclui a sua meta, conclui a sua jornada, fez com aquilo que deveria ser feito. Isso vai trazer efeitos muito positivos
para o seu corpo, para a sua mente, né? Vai trazer perseverança para a sua vida e vai fazer com que você caminhe com muito mais firmeza. E a mesma coisa no nosso dia a dia, né? Às vezes nós começamos um curso, devemos terminar esse curso, às vezes nós nos colocamos ali numa busca pelo Senhor, num projeto de oração, num propósito de jejum, num propósito de estudo da palavra, devemos concluir isso que nós estamos ali nos colocando diante do Senhor. E uma vez que nós fazemos isso, isso vai trazer bênção para as nossas vidas, vai trazer conhecimento, vai trazer relacionamento, vai fazer com que a nossa fé aumente e que nós estejamos mais próximos do Senhor. E também nas lutas do dia a dia. Às vezes nós vamos passar por dificuldades. Pode ser uma doença, um desemprego, como falei agora há pouco, pode ser uma dificuldade de relacionamento, mas conhecendo os princípios da vida cristã, conhecendo as direções de Deus para cada área da nossa vida, para cada situação, e aplicando esses conhecimentos dia após dia, vai chegar uma hora que a situação se reverte, que Deus vai nos dar a vitória e vai fazer com que a gente esteja na presença dele, desfrutando das suas bênçãos e desfrutando também dos frutos da nossa perseverança e da nossa obediência. Então esse é um ponto importante, né? A prova da nossa fé, ela produz perseverança, né? E depois a perseverança também vai produzir outros frutos, né? Que a gente vai estudar em um outro momento, mas isso é importante para nós. O crescimento espiritual, ele é baseado nas provas que nós passamos e na perseverança que é desenvolvida em nosso coração para enfrentar essas lutas e esses desafios no nome de Jesus. Amém? Verso 4 agora. Vamos ler o verso 4 para a gente estar finalizando a nossa mensagem. Vai dizer o seguinte: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, né? Ou seja, olha os efeitos da perseverança aí, o que vai acontecer, né? Segundo Tiago. Então, a perseverança vai começar a ter ação completa na nossa vida, de forma que sejamos perfeitos e íntegros, né? Ou seja, o crescimento espiritual. Quando a Bíblia fala de perfeição, obviamente que a perfeição única e verdadeira é somente de Cristo sobre a nossa vida. E nós estamos num processo, procurando fazer o nosso melhor e dentro do conhecimento que nós temos naquele momento. A gente sempre deve buscar crescer tanto na graça quanto no conhecimento, e mediante esse crescimento, mediante as coisas que nós vamos aprendendo, a gente vai aplicando no nosso dia a dia, de forma que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, uma vez que nós perseveramos, essa perseverança, a prova, ela vai começar a forjar o nosso caráter, ela vai começar a tirar certas falhas de caráter da nossa vida, né? Começar a tirar a mentira, o engano, a inveja, a avareza, a ganância. Todas essas situações, elas começam a ser retiradas pelas provas e as lutas que nós passamos e a confiança em Deus que vai sendo desenvolvida, e ao mesmo tempo também serão acrescentadas determinadas virtudes, como fé, como paciência, como amor, como domínio próprio. Então, diversas situações elas vão sendo acrescentadas na nossa vida para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, no começo eu estava falando sobre a questão de servir dentro de um ministério, né? Quando nós servimos dentro de um ministério, a gente precisa ter um caráter transformado. Precisamos estar dentro desse processo um pouco mais desenvolvido na presença do Senhor, para que as coisas elas possam acontecer da melhor forma possível, e à medida que caminhamos com as pessoas não vejam a discrepância entre as nossas palavras e as nossas ações. Então isso é muito importante. E isso é desenvolvido através das provas que nós estamos passando. Quanto mais provas nós passamos, quanto mais situações contrárias nós passamos, mais também a gente conhece o poder de Deus de livramento, mas conhecemos também as direções do Senhor, o nosso caráter também é forjado de uma forma a sermos cada vez mais parecidos com Cristo, e isso vai fazer com que se reflita nas nossas ações, no nosso dia a dia, nas nossas palavras, e quando nós enfrentarmos novas lutas, a gente vai trazer à memória aquilo que nos traz esperança, conforme a palavra nos recomenda, e vamos lembrar do passado aquilo que Deus já fez e como Ele pode fazer novamente nas nossas vidas, para que possamos ter cada vez experiências mais profundas com Ele e uma caminhada mais profunda. Então é isso que nós devemos ter, né? A prova, ela trabalhando no nosso caráter, o nosso caráter sendo transformado cada vez mais, de forma que o caráter de Cristo seja expresso através das nossas vidas. Então esse é um ponto importante e fundamental. E também que nós não sejamos em nada deficientes, ou seja,
todas as áreas da nossa vida elas devem ser transformadas. Nossa área espiritual ela precisa ser transformada para que nós possamos ali desenvolver um relacionamento com Deus cada vez mais profundo e pessoal. A nossa área intelectual ela deve ser transformada para que a gente cresça intelectualmente, a gente estude e todo esse estudo seja colocado para a glória de Deus, para que Ele possa usá-lo quando Ele assim quiser e permitir. Que nossa área emocional ela também seja transformada, que ela possa, né, as nossas emoções elas sejam ali colocadas em ordem, que nós sejamos livres da tristeza, da angústia, da ansiedade, que nós sejamos livres aí de todo tipo de falha de emocional, de caráter, e que nós possamos derramar amor sobre a vida das pessoas, porque nós temos recebido desse mesmo amor do alto, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo nos ministrando constantemente, e ali a nossa vida vai ser transformada e a gente vai transformar também o mundo à nossa volta. Né? E assim também deve ser nos cuidados com o nosso corpo, assim deve ser também na nossa área financeira, assim deve ser nos nossos projetos, nas nossas realizações pessoais, assim deve ser no nosso ministério, tudo feito de acordo com a direção de Deus e para a glória de Deus, através de uma motivação correta e de um caráter transformado mediante o trabalhar do Senhor na nossa vida. Então as provações elas vão ser muitas vezes usadas para isso. As provações, as lutas, os desafios, as dificuldades. Então por isso que Tiago fala, tende alegria nas provações, porque as provações elas vão trazer crescimento espiritual para nós, elas vão trazer uma forja de caráter e vão fazer com que mais portas sejam abertas, que nós possamos ali influenciar o mundo cada vez mais positivamente e possamos ali ser instrumentos de Deus para estarmos expressando o seu amor, sua bondade, a sua misericórdia para a vida das pessoas. Amém? Bom, então essa foi a nossa mensagem. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, que o Senhor possa falar contigo, te direcionar, trabalhar na sua vida de forma que você cresça espiritualmente e que você seja uma pessoa cada vez mais íntegra e reta na presença do Senhor, a ponto de ser usada por Ele para estar alcançando outras vidas no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida grandemente, tenha um excelente dia e fique na paz.